Então tá aqui aí as restrições, como falava aí o Eli Goldratt. E o postulado de Isaac Newton, né, também ele foi reforçado, como nós falamos, pelo Pareto, né, ou pelo Vilfredo Pareto, lá em 1892 na Itália. Então, o princípio de Pareto ele também é conhecido como a regra de 80-20, né, ou lei dos poucos vitais, ou princípio da escassez de fator, que afirma que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Então, assim, 80% dos efeitos indesejáveis que você tem em qualquer lugar, em qualquer campo, ele vem realmente, ele deriva, né, de 20% de causas. Então, se nós formos hábeis para identificar esses 20% de causas, realmente a gente vai conseguir não só focalizar esforços, mas ter a sua solução muito mais rápido do que quando a gente procura muito mais do que 20% aí das causas para esses efeitos. E o Pareto mostrou que aproximadamente 80% da terra da Itália naquele momento, né, lá em 1892, ele pertencia a 20% da sua população, né, através de uma pesquisa. E tudo se originou no jardim da casa dele. Olha só que curiosidade interessante. Ele desenvolveu esse princípio lá na Itália depois que ele observou que no seu jardim, né, apenas 20% das vagens continham aí 80% das ervilhas que ele produzia. Então, a partir do momento que a natureza deu esse sinal, essa pista para ele, ele tentou identificar se isso poderia ocorrer em outros fenômenos da natureza, e não só da natureza, que acontecia no dia a dia, na sociedade, e realmente foi consolidada esse conceito, e a gente vai mostrar para você mais exemplos de como isso se concretizou. Então vamos lá, pessoal. Exemplos da regra de 80-20 de Pareto, né? Que destaca aí os poucos vitais importantes no sistema, que reforça aí o conceito de simplicidade inerente do Isaac Newton. Então vamos citar alguns exemplos, né? Por exemplo, nos negócios, né? Pessoal, nos negócios, 80% das vendas que alguma entidade, alguma empresa faz, ele vem de 20% do total dos seus clientes. Olha só que interessante. Na computação, por exemplo, a Microsoft notou que ao corrigir os primeiros 20% dos bugs mais relatados, 80% dos erros e panes relacionados em um determinado sistema eles eram eliminados. Em softwares, 20% dos códigos contém 80% dos erros. Portanto, se você encontrar esses erros, né, esses 20% dos códigos e consertá-los, você vai reduzir realmente 80% aí dos softwares, principalmente no ato de lançamento. No esporte, por exemplo, cerca de 20% dos esportistas participam de 80% das grandes competições. E destas, 20% ganham 80% dos prêmios, das medalhas, né? Principalmente na parte profissional, onde corre dinheiro. Isso também pode ser explicado em equipes e muitos esportes populares. Ainda no esporte, aproximadamente 20% dos exercícios que são realizados em treinamentos e hábitos têm 80% do impacto, sendo que o treinador ele não deve focar em treinamentos muito variados, né? Então, olha só aí quanto exemplo que a partir da regra de 80-20 de Pareto provou e consolidou que um sistema realmente é governado por poucas e pouquíssimas causas. E qual a conclusão então que a gente pode ter até agora para chegar aí nos 5 porquês, né? Qual é a conclusão que nós podemos tirar aí da regra de 80-20, dos poucos vitais e principalmente da simplicidade inerente? Vamos nos basear nos métodos um pouco mais sofisticados, né, que é o DMAIC. O DMAIC, que basicamente é um método seguido pela técnica Seis Sigma, muito apurado, muito detalhado, né, e uma abordagem mais complexa, ele tem como objetivo responder essa fórmula, né, que um problema ele vem ou ele é a função de alguns fatores de entrada. Então, se você tem um processo, né, e você tem um problema que a gente chama de efeito ou saída, e ele é descrito aqui como Y, ele é a função de algumas variáveis, né? Portanto, pessoal,
Em função dessas definições todas de Newton e de Pareto, ele fala o seguinte, que realmente 20% daquelas causas prováveis que a gente suspeita, realmente de 10 a 20%, ou seja, 20% de 10 é uma causa, pelo menos um X, ele tem um efeito maior sobre a saída. É o que muitas vezes lá no Seis Sigma a gente quando faz aí um gráfico de efeitos principais, a gente vê que às vezes um fator ele tem aí 70% de atuação no efeito, o resto são muito poucas, inclusive algumas interações de uma variável ou outra. Então perceba bem, mesmo que você utilize para alguns pouquíssimos casos, algumas técnicas um pouco mais robustas e sofisticadas para identificar a causa raiz de um problema, ele passa pela possibilidade de você realmente entender aí os 5 porquês para poder filtrar as principais causas. Então olha só a importância que a gente tem de entender a simplicidade inerente do sistema e aplicar os 5 porquês para a gente ir praticando cada vez mais. Então tá aí algumas definições iniciais e por que você deve utilizar sim os 5 porquês, inclusive quando um problema a princípio não te parece muito simples, tá bom? Então tá aí alguns conceitos importantes aí de pessoas, de físicos, né, de cientistas importantes no desenvolvimento de métodos.